agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. O Theo Taká já está aqui comigo para a gente falar sobre essa super quarta, hein, Theo? Bom dia. Bom dia, Débora. Super quarta, eu diria também super quinta, porque hoje tem uma chuva de decisões de política monetária aí mundo afora. Depois do Fed ontem, né, os investidores aqui no Brasil devem reagir ao Copom, né, que ontem à noite decidiu aí iniciar o ciclo de afrouxamento monetário com corte de apenas 0,25 ponto percentual, né? O comunicado da decisão fala em calibração dos juros, né, o que sugere aí que o Banco Central deverá continuar os cortes na reunião de abril com uma nova dose aí de 0,25 ponto, né, e poderá acelerar o ritmo de flexibilização se a guerra acabar até lá ou se o preço do barril do petróleo se acomodar. Mas só faltou combinar isso com o pessoal lá no Oriente Médio, Débora, porque o preço do barril do Brent, né, já está subindo mais de 6% aí nessa manhã, operando aí na faixa dos US$ 114 o barril, com relatos de ataques do Irã a instalações de produção e refino de óleo e gás em países vizinhos, né? Esses ataques são uma retaliação do Irã aí contra Israel e os Estados Unidos por terem bombardeado ontem as instalações de South Pars, né, que é o maior campo de gás natural do mundo e principal estrutura de energia lá do Irã. Mas voltando ao Copom, né, o que chamou mais a atenção dos economistas aí no comunicado de ontem foi a revisão marginal da inflação projetada para o chamado horizonte relevante da política monetária, né, que corresponde aí ao terceiro trimestre de 2027. A inflação subiu ligeiramente, de 3,2% para 3,3%. Os economistas aí consideram aí que esse número projetado é muito baixo, né? O mercado desconfia que para chegar nesse número de inflação, o BC esteja enxergando a continuidade da desaceleração econômica, né? Isso, em tese, justificaria aí tanto a confiança do Copom de que os efeitos inflacionários da guerra não se propagarão para a economia brasileira. Mesmo com a guerra rolando solta lá no Oriente Médio, né, e com toda a incerteza que isso provoca na economia mundial, Copom justificou aí que o início dos cortes de juros ontem tem como respaldo o período prolongado de manutenção da Selic em nível contracionista, ou seja, né, o juro muito alto aí de 15%. Ainda segundo o BC, né, esse juro alto propiciou evidências da transmissão da política monetária para a desaceleração da atividade, dando condição aí para ajudar a ajustar o ritmo, né? Em resumo, né, o BC deu um spoiler de que um corte aí de quem sabe até de meio ponto no final de abril segue no jogo, apesar da imprevisibilidade do cenário externo, Débora. Pois é, já o Federal Reserve preferiu não baixar a guarda, né, enquanto tivemos essa guerra acontecendo lá no Golfo. Chegou, inclusive, até a cogitar subir juros se necessário, né, Theo? A principal novidade aí da decisão de política monetária de ontem lá nos Estados Unidos foi aí o Jerome Powell ter descartado a possibilidade do Fed voltar a cortar juros, né, enquanto durar esse conflito no Irã. E ainda comentou que ele e seus colegas de comitê discutiram essa possibilidade de alta da taxa caso a disparada do petróleo se prolongue, né, gerando aí efeitos inflacionários sobre a economia americana. Mas que esse aumento de juros ainda não é o cenário principal da maioria dos integrantes do Fed para os próximos passos da política monetária. O Fed também quer esperar sinais de progresso na queda da inflação americana, né, que tem se mostrado resiliente e não está convergindo para a meta deles, né, que é de 2% ao ano. Ontem, né, a inflação ao produtor, o PPI, deu um susto aí nos mercados, com uma alta de 0,7% em fevereiro na comparação com janeiro, enquanto a previsão era de apenas 0,3%. Na comparação anual, o PPI subiu para 3,4% aí depois de marcar 2,9% em janeiro. Mas voltando ao Fed, né, a decisão de ontem foi quase unânime, né? Apesar apenas o Stephen Miller, né, o fiel aliado do Trump, votou aí por uma redução de 0,25 ponto, né? Ele não foi acompanhado dessa vez nem mesmo pelo Christopher Waller, aí, que tem fama de ser dovish, mas que dessa vez optou aí pela manutenção do juro. O mercado parece que entendeu o recado do Fed e empurrou para a reunião de dezembro a expectativa de um novo corte, Débora. Pois é. Bom, e tem mais, né? Decisão de política monetária nessa quinta-feira. Mundo afora, conta então pra gente o que está previsto já para essa agenda hoje, Theo. No Japão já teve decisão na madrugada de hoje, né? O BOJ não quis surpreender ninguém, aí manteve a taxa básica de juros por lá em 0,75% ao ano. Daqui a pouco, às 9 da manhã, pelo horário de Brasília, o Banco da Inglaterra, né, o BOE, também não deve mexer nos juros por lá, que hoje estão em 3,75% ao ano. E logo mais, às 10h15, será a vez do Banco Central Europeu, o BCE, também manter os juros da zona do euro em 2% ao ano.
Se vier qualquer coisa diferente disso, vai ser um agito só dos mercados lá fora. Depois da decisão, né, a presidente do BCE, a Christine Lagarde, vai dar uma entrevista coletiva às 10h45 para comentar aí a política monetária da zona do euro. Nos Estados Unidos, teremos às 9h30 da manhã o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego, aí, com uma previsão de alta de 2 mil pedidos para 215 mil. E às 11 horas sai o indicador de estoques no atacado em janeiro. À noite, tem mais política monetária. Dessa vez vai ser o Banco Central da China, o PBOC, que vai anunciar sua decisão de política monetária às 10h15 da noite, pelo horário de Brasília. E aqui no Brasil, o Banco Central fará uma nova intervenção no câmbio hoje, aí, com o chamado casadão, né, que é como o mercado chama o leilão simultâneo de swap reverso e venda de dólar no mercado à vista. Ele está marcado para as 9h30 da manhã, com uma oferta de até US$ 1 bilhão em cada operação. Na agenda de balanços, a Positivo adiou o seu balanço para hoje, né, e junto com ela também vão sair a Semig e a Cyrela, todos aí depois do fechamento do mercado, Débora. É isso, Theo, meu querido. Vamos lá, então, acompanhar essa quinta-feira de repercussão dessas decisões de política monetária. Obrigada, então, Theo. Te espero aqui amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.